Oi, oi, meninos! Bom dia! Ou boa tarde ou boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a uma nova aula de português. Hoje trabalharemos um assunto super interessante que muitas vezes é causa de dúvidas entre nós hispanofalantes e é os verbos pronominais. O que é isso de verbos pronominais, professora? São aqueles verbos que, quando nós vemos eles no infinitivo, levam um acompanhamento no final, né? Por exemplo, levantar-se, deitar-se, pentear-se. Então, o que fazemos com esse se do final? Ou são aqueles verbos que, quando estão conjugados, vão sempre acompanhados de um pronome. Por exemplo, eu me levanto, você se levanta, ou nós nos levantamos. Então, qual o tratamento adequado que devemos dar a esses verbos? Qual a forma correta de conjugá-los? E aí, se estou em presente, ou em pretérito perfeito, ou se estou em futuro. Então, vamos aprender tudo sobre estes verbos, quando levam esse acompanhamento, quando não, quando em espanhol sim, em português não, quando nunca devemos colocar esse pronominal e todos os outros detalhes que forem necessários para ser especialistas em verbos pronominais. Então, vamos lá! Novamente, garotos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Lina Giraldo e estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que até agora tenho aprendido em português. Se você quer ser parte da minha comunidade de alunos, então aqui na descrição eu vou deixar para vocês todos os detalhes de português interativo, uma comunidade em que aprendemos, mas sobretudo praticamos muito português. Como falamos antes, hoje vamos aprender tudo sobre os verbos pronominais, tá? Então, lembramos que os verbos pronominais são aqueles que vêm sempre acompanhados de um pronome. Em espanhol também temos esse tipo de verbos, e a boa notícia é que o acompanhamento é sempre o mesmo. Pensem, por exemplo, no verbo levantar-se. Em espanhol, ele não leva hífen, né? Entre as duas palavras. A gente junta tudo em uma mesma. Então, levantar-se. Em espanhol, dizemos yo me levanto, usted se levanta, nosotros nos levantamos y ellos se levantam. Esse acompanhamento é o mesmo que vamos utilizar em português para conjugar esse tipo de verbos. Como você reconhece esse verbo? Como você sabe que ele deveria levar um pronome? Então, lembre-se que no infinitivo, eles vão com essa adição no final. O verbo arrepender-se. O verbo preocupar-se. Esta adição do final é a que vai se tornar o pronome pessoal. Já vamos ver onde colocamos esse pronome, que fazemos com os diferentes tempos verbais. Vamos para lá. Por enquanto, lembremos que é sempre o mesmo acompanhamento. Então, para eu, vamos acompanhar sempre com me. Para você, ou ele, ou ela, ou a gente, vamos acompanhar sempre com si. Para nós, vamos acompanhar sempre com nos. E para vocês, ou eles, ou elas, vamos acompanhar sempre também com si, como em espanhol. Este pronominal em português pode ter dois sentidos ou dois significados. O primeiro deles é o uso reflexivo, que significa que a pessoa que está executando essa ação é a mesma pessoa que está recebendo as consequências dessa ação, tá? Então, por exemplo, olhar-se no espelho. Então, se eu estou olhando, sou eu que olho e a quem estou olhando? A mim mesma, tá? Eu olho a mim, eu me olho no espelho, tá? Ou suponhamos que eu estava cozinhando e me cortei, tá? Quem foi que cortou? Eu.
E a quem cortei? A mim mesma, tá? Então, eu me cortei. Esse é o primeiro sentido que vão ter os verbos reflexivos, que vão expressar que eu estou fazendo algo sobre mim mesmo, ou que ela está fazendo algo sobre si mesma, ou que nós estamos fazendo algo sobre nós mesmos, tá? O segundo sentido se chama de recíproco. Então, aqui vamos ter dois atores principais. A primeira pessoa está fazendo algo sobre a segunda e, ao mesmo tempo, essa segunda está fazendo sobre a primeira. Por exemplo, eles se beijaram, tá? Uma pessoa beijou a segunda e, ao mesmo tempo, a segunda beijou a primeira. Eles se beijaram ao mesmo tempo. Ou eles se abraçaram. Ou eles se cumprimentaram. Oi, tudo bem? Tudo. Cumprimentar-se. Ou eles se odeiam. Esta pessoa odeia esta e, ao mesmo tempo, ela também odeia a primeira. Se odeiam. Então, isso é recíproco. Os pronominais não servem para as duas coisas. Antes de ver a formação onde colocamos esse acompanhamento, seria muito interessante, muito importante, reconhecer que temos dois tipos de pronominais. Os primeiros se chamam pronominais acidentais. Quer dizer, o mesmo verbo pode ir com acompanhamento ou sozinho. Por exemplo, outra vez, o verbo levantar-se. Vejam que existe o verbo levantar sozinho. Eu levanto uma caixa, eu levanto meu filho, tá? Eu estou fazendo isso sobre outra coisa, ou sobre outro objeto, ou sobre outra pessoa. O verbo pentear. Eu posso me pentear a mim mesma, mas eu também posso pentear outra pessoa. Então, eu penteio minha sobrinha. Não leva acompanhamento, não é pronominal. Mas se esse verbo vai com o sentido, com a ideia de que estou fazendo isso sobre mim, é aí onde vai ser com pronome, o verbo levantar-se. Então, eu me levanto muito cedo, tá? Então, acidentais, os que podem levar acompanhamento ou não. O verbo arrumar ou arrumar-se. Eu me arrumo, leva acompanhamento, ou eu arrumo meu quarto, eu arrumo minha casa, eu arrumo meus materiais para a aula, eu faço sobre outro objeto. Então, tem muitos verbos que podem funcionar sozinhos ou com acompanhamento. Mas tem uma segunda categoria que são os pronominais essenciais, que são aqueles verbos que unicamente vão com acompanhamento. E sem esse acompanhamento, eles não teriam sentido. Por exemplo, o verbo arrepender-se. Igual em espanhol, eu nunca diria yo arrepiento, ele arrepiente. Olhem que sempre leva esse acompanhamento. Yo me arrepiento, ele se arrepintió. Igualzinho vai funcionar em português. Então, sempre vai levar o acompanhamento. Eu me arrependo. Ou no passado eu me arrependi, ou no futuro eu vou me arrepender. Já vamos ver onde colocamos esse acompanhamento. Outro exemplo de pronominal essencial pode ser o verbo suicidar-se. Olhem que não existe o verbo suicidar sozinho, nem em espanhol. Eu não diria ele suicida, ele se suicida, ou ele se suicidou, igual que em português. Eu me suicido. Nossa, que feio esse verbo. Ele se suicida, nós nos suicidamos, etc. E outro exemplo pode ser o verbo abster-se, que em espanhol seria abstener-se. Lembrem do verbo tener, que passa a ter. Então, abstener, abster. Em espanhol também nós dizemos yo abstengo, nós sempre dizemos yo me abstengo. Igual em português, meninos, eu me abstenho de fazer isso. Você abstenha-se de fazer isso. Viram? Sempre com acompanhamento. Agora sim, meninos, então vamos ver como é que é isso da formação dos pronominais. O que é que faço com esse acompanhamento na conjugação do meu verbo?
Vamos continuar trabalhando, vamos fazer o primeiro exemplo com o verbo levantar-se, que é um verbo regular e é um verbo que entendemos muito bem porque significa o mesmo em português que em espanhol. Mesmo assim, na descrição do vídeo você vai encontrar um arquivo com os 50 verbos pronominais mais comuns. Alguns deles são regulares, outros são irregulares, mas já vamos ver que a conjugação, a adição do pronome não interfere. Então, começamos com levantar-se. Vamos conjugar esse verbo pronominal nos tempos verbais que nós já estudamos até agora aqui neste canal. Quer dizer, vamos conjugá-lo em presente simples, presente contínuo, os dois tipos de passado, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, e os dois tipos de futuro, futuro imediato e futuro do presente. Então, funcionaria da seguinte forma. Comecemos com o presente simples. Imaginemos, por enquanto, que vamos conjugar só o verbo levantar, tá? Deixemos o acompanhamento de um lado por enquanto. Então, ele é um verbo regular, nós já sabemos conjugá-lo. Vamos lá, presente simples. Todos os dias eu levanto, você levanta, nós levantamos e eles levantam. Ok, e qual é a diferença então entre levantar e levantar-se? Onde colocamos esse acompanhamento que já sabemos que deveríamos colocar? Vamos lá. Normalmente no Brasil, colocamos o acompanhamento antes do verbo. Quer dizer, eu me levanto, você se levanta, nós nos levantamos e vocês se levantam, tá? Isso é um português informal. Se eu estou fazendo uso da linguagem formal, se eu estou escrevendo um texto que deve ser mais elegante, que deve ter mais protocolo, que deve ser mais formal, o melhor é colocar esse acompanhamento depois do verbo. E se eu coloco depois, então já não serão duas palavras separadas, mas eu vou juntar com hífen. Ou seja, eu levanto-me, você levanta-se. Atenção, em levantamos, o verbo acaba em S, vamos eliminar essa letra S e depois vamos colocar o acompanhamento junto. Então, ficaria nós levantamos-nos e vocês levantam-se. Viram? Esta conjugação, a conjugação mais formal, é a que se usa também com mais frequência em Portugal. Depois vamos ter um vídeo que fale sobre a colocação pronominal, mas por enquanto pensemos assim: Brasil, mais informal, acompanhamento antes; Portugal, mais formal, acompanhamento depois. Bem, presente contínuo. Então, coisas que estão acontecendo agora. Aqui já sabemos que temos o acompanhamento do verbo estar e o verbo principal acaba em NDU. Ou seja, se fosse sozinho, eu estou levantando, você está levantando, nós estamos levantando e vocês estão levantando. Onde coloco o acompanhamento? Gente, justo antes do verbo principal ou justo depois do verbo principal? Em português, nós nunca colocamos o acompanhamento antes do auxiliar. A gente sempre coloca juntinho do verbo principal. Pode ser justo antes ou justo depois, mas nunca antes de outros verbos. O que sim acontece em espanhol, né? Nós em espanhol diríamos: yo me estoy levantando temprano. Me estou levantando. Em português, ele não se separa do seu verbo principal, nunca. Então, onde colocamos? Na metade dos dois verbos, justo antes do verbo principal. Portanto, eu estou me levantando, você está se levantando, nós estamos nos levantando e vocês estão se levantando. Ah, e se é mais formal? Então vamos colocar depois: eu estou levantando-me,
Você está levantando-se. Nós estamos levantando-nos. E vocês estão levantando-se. Isso seria mais usado em Portugal. Ok, pretérito perfeito. Se fosse sozinho, diríamos eu levantei, você levantou, nós levantamos e eles levantaram, tá? Vamos adicionar o acompanhamento. Brasil, antes, eu me levantei, você se levantou, nós nos levantamos e eles se levantaram. Tranquilo. Formal, eu levantei-me, você levantou-se, nós levantamos-nos, eliminando a letra S do verbo, e eles levantaram-se. Pronto. Pretérito imperfeito. Eu me levantava, você se levantava, nós nos levantávamos e eles se levantavam. Para o Brasil. Para Portugal, acompanhamento depois. Eu levantava-me, você levantava-se, nós levantávamos-nos e eles levantavam-se. Pronto? Futuro, futuro imediato. Então, acompanhamento do verbo ir, né? Eu vou levantar, você vai levantar, nós vamos levantar, eles vão levantar. E a gente simplesmente adiciona um acompanhamento justo antes do verbo principal. Portanto, ficaria assim: eu vou me levantar, você vai se levantar, nós vamos nos levantar e eles vão se levantar. E formalmente, então, simplesmente acompanhamento depois. Eu vou levantar-me, você vai levantar-se, nós vamos levantar-nos e eles vão levantar-se. Aqui nenhum acabava em S, não temos que eliminar nada. E o futuro do presente? Gente, tem também uma regra que diz que esse futuro somente deveria ir com uma colocação pronominal no meio do verbo. Mas vamos imaginar por enquanto que existem as duas, tá? Então, se fosse sozinho, eu levantarei, você levantará, nós levantaremos, eles levantarão. Vamos lá, como é mais usado no Brasil? Acompanhamento antes do verbo. Eu me levantarei, você se levantará, nós nos levantaremos e eles se levantarão, tá? Já sabemos que igual este futuro é menos usado, mais usado seria eu vou me levantar, tá? Como seria formal ou português de Portugal? Acompanhamento depois do verbo. Eu levantarei-me. Você levantará-se. Nós levantaremos-nos. Eles levantarão-se. Depois falamos da colocação pronominal. Por enquanto, essas seriam as duas possibilidades. Pronto, meninos, viram que fácil? Conjugue o verbo como se ele não tivesse acompanhamento, leve em consideração que alguns são irregulares e pronto, coloque o acompanhamento antes do verbo ou depois do verbo, dependendo o tipo de comunicação que você estiver tendo, dependendo do contexto, etc. Vamos ver exemplos com o verbo irregular, tá? Que tal o verbo divertir-se? Bom, ele é pouco irregular, mas funciona perfeito. Então, vamos lá, todos os tempos. Comecemos com presente simples. Se ele fosse um verbo sozinho, então como se conjugaria? Em vez de dizer eu diverto, vamos dizer eu divirto. Essa é a irregularidade aqui do verbo, eu divirto. E o resto seria regular. Você diverte, nós divertimos e eles divertem. Adicionemos o acompanhamento. Eu me divirto, você se diverte, nós nos divertimos e eles se divertem. Aqui quero algo mais formal, ou como em português de Portugal. Então, leve o acompanhamento para o final. Eu divirto-me, você diverte-se, nós divertimos-nos, eliminando a letra S, e vocês divertem-se.
Pronto. Presente contínuo, coisas que estão acontecendo justo agora. Se fosse sozinho, diríamos, eu estou divertindo. Cuidado para não dizer divertendo. Se você ainda não sabe algo sobre o presente contínuo, então, por favor, dê uma revisada neste vídeo para entender melhor. E lembre que o único que modificamos, o único que trocamos é a letra R do final. Portanto, divertir, divertindo. Se escuta meio estranho, mas é assim. Então, eu estou divertindo, você está divertindo, nós estamos divertindo e eles estão divertindo. O acompanhamento, justo antes do verbo principal. Não coloque antes do auxiliar, tá? Deixa o auxiliar sozinho. Acompanhamento junto do verbo principal. Portanto, eu estou me divertindo, você está se divertindo, nós estamos nos divertindo e eles estão se divertindo. Aqui é mais formal, então leva o acompanhamento para o final. Eu estou divertindo-me. Você está divertindo-se. Nós estamos divertindo-nos. Elimina a letra S. E vocês estão divertindo-se. Tá? Como é que seria em pretérito perfeito? Se fosse sozinho, eu diverti, você divertiu, nós divertimos, eles divertiram. Vamos adicionar o acompanhamento. Então, eu me diverti, você se divertiu, nós nos divertimos e eles se divertiram. Ou, se é mais formal, coloca o acompanhamento depois. Eu diverti-me muito. Você divertiu-se, nós divertimos-nos, elimina a letra S, e vocês divertiram-se. Pronto. Pretérito imperfeito. Antigamente, há muito tempo. Então, como este verbo divertir acaba em ir, vamos transformar a terminação por ia. Eu divertia, você divertia, nós divertíamos, eles divertiam. Bem, adicionemos o acompanhamento. Eu me divertia, você se divertia, nós nos divertíamos e eles se divertiam. Ah, não, professora, aqui é mais formal. Ah, leva o acompanhamento para o final, como também acontece em português de Portugal. Eu divertia-me, você divertia-se, nós divertíamos-nos e eles divertiam-se. Simples assim, meninos. Vamos com os futuros. Futuro imediato, usamos auxiliar ir. Eu, se fosse sozinho, eu vou divertir, você vai divertir, nós vamos divertir e eles vão divertir. Agora, não é divertir, é divertir-se. Adicionemos o acompanhamento justo antes do verbo principal, não leve antes do auxiliar. Portanto, eu vou me divertir, você vai se divertir, nós vamos nos divertir e eles vão se divertir. Aqui é mais formal. Leva para o final. Eu vou divertir-me. Você vai divertir-se. Nós vamos divertir-nos e vocês vão divertir-se. Não tem S no final, não precisamos eliminar nada. Futuro do presente. Então, se fosse sozinho, diríamos eu divertirei, você divertirá, nós divertiremos e vocês divertirão. Adicionemos o acompanhamento antes. Eu me divertirei, você se divertirá, nós nos divertiremos e eles se divertirão. E se colocássemos no final, como em português de Portugal, seria eu divertirei-me, você divertirá-se, nós divertiremos-nos, eliminando esse, e vocês divertirão-se.
Pronto, meninos? Isso é um exemplo de um verbo regular e de um verbo irregular conjugados em todos os tempos simples que conhecemos até agora com o seu pronominal. Na descrição desse vídeo, então, eu estou deixando os 50 verbos pronominais mais comuns em português e ali vou deixar também as conjugações destes verbos para que você possa treinar e também avaliar seu português. Se você ainda tem alguma dúvida com a conjugação destes tempos verbais que repassamos hoje, presente simples, presente contínuo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro imediato ou futuro do presente, eu tenho um vídeo para cada uma dessas conjugações, onde você vai aprender todos os detalhes necessários. Na descrição do vídeo você vai encontrar todos os links. Para finalizar, meninos, falemos de um conjunto de verbos que nós, como hispanofalantes, temos tendência de conjugar como se fosse um pronominal, mas em português eles não são pronominais. Então, cuidado, saia do portunhol. Quais são esses verbos, professora? Pensa, por exemplo, no verbo acordar, que em espanhol é despertar. Então, em espanhol é bem comum, bem tranquilo dizer eu me despierto. Ah, então em português é eu me acordo. Não, porque em português o verbo não é acordar-se, ele não é pronominal, ele é o verbo acordar sozinho. Portanto, eu acordo, você acorda, nós acordamos, eles acordam, eu acordei, você acordou, eu acordava, você acordava, e nunca leva acompanhamento pronominal, tá? Outro exemplo é o verbo comer. Em espanhol é comum nós dizermos, já me comi el almuerzo, ou me voy a comer este dulce. Em português, nunca dizemos eu me comi o almoço, ou eu vou me comer este doce. Isso não faz sentido em português. O verbo comer sempre sozinho. Eu como, você come, nós comemos, eles comem. Professora, então, eu me comi el dulce. Eu comi o doce, tá? Sem acompanhamento, não é pronominal. O mesmo que o verbo beber. Em espanhol dizemos, eu me tomei uma cerveja. Eu me tomei um vinho. Eu me tomei. Em português não leva acompanhamento, tá? Eu bebi um vinho. Eu bebi uma cerveja. Eu vou beber água sem acompanhamento. Assim também o verbo cair. Mesmo que em espanhol nós digamos eu me caí ou ele se cayó, em português não é o verbo cair-se, é simplesmente cair, tá? Eu caí, você caiu, nós caímos, eles caíram. Sem acompanhamento não é pronominal em português. E o verbo dormir? Em espanhol dizemos, não, eu me dormi temprano. Em português é comum escutar os alunos dizendo, eu me dormi cedo. Mas não, gente, dormir não leva acompanhamento em português. Então, fale simplesmente, eu dormi cedo, ou eu fui dormir cedo, ou eu me deitei cedo, tá? E o verbo ficar, que em espanhol seria quedar. Nós conjugamos em espanhol, eu me quedé em casa de minha amiga, eu me quedé en el parque. Em português não leva acompanhamento, não é pronominal. Não é o verbo ficar-se, não é até que hora você se ficou, não. Até que hora você ficou sozinho. Então, por exemplo, ele quer que me quede. Em português não vamos dizer que me fique, não, simplesmente que fique. Ele quer que eu fique, eu quero que você fique. O verbo melhorar. Às vezes em espanhol dizemos, que se mejore. Espero que ella se mejore. Ou eu me mejorei. Em português, não, gente, não coloquem esse acompanhamento, tá? Não é o verbo melhorar-se, é simplesmente o verbo melhorar. Eu melhorei, espero que melhore. E o verbo morrer. Claro, em espanhol dizemos, eu me muero. Eu me morí de la vergüenza. Ele se murió. Em português, meninos, não é nada de ele se morreu, eu me morri de vergonha. Não, ele vai sozinho, porque não é morrer-se,
é simplesmente morrer. Então, eu morri de vergonha. Ele morreu. Não, ele se morreu. Não. Cuidado. E o verbo parar. Olhem que em espanhol nós dizemos, mi reloj se parou. Em português, não. O relógio, ele parou, simplesmente. E outro muito frequente é o verbo ir. Em espanhol, podemos dizer irse, né? Eu me voy. Eu me parei e me fui. Gente, em português não é eu me vou. Não, lembrem que para isso utilizamos a expressão ir embora. Abandonar um lugar, deixar um lugar. Então, eu não posso dizer a Luísa se foi. Não é o verbo ir-se, é o verbo ir. Então, a Luísa foi embora, para dar a ideia de que ela deixou o lugar. Pronto, meninos! Isso é tudo sobre os verbos pronominais, que são simples, né? São amigáveis, fáceis de conjugar. Tenha cuidado com os irregulares e tenha cuidado com aqueles que em espanhol são pronominais, mas em português não. Espero que vocês tenham aprendido muito e tenham gostado desse vídeo. Então, se foi assim, por favor, deixem um joinha, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que estão aprendendo ou praticando português e se inscrevam no canal, ativando o sininho para receber nossas notificações. Eu vou ver vocês num próximo vídeo, onde aprenderemos mais assuntos deste lindo idioma. Até lá! Tchau, tchau!